quadro desenhado para a educação no Brasil é assustador. Cortes e congelamento no orçamento, reduções de programas, reformas que deformam o sistema educacional e ampliam desigualdades. Isso sem falar no descumprimento do Plano Nacional de Educação. Mas, para além da gestão dos recursos e intervenções administrativas que ferem, por exemplo, a autonomia universitária, talvez mais assustador ainda seja o ataque à liberdade e diversidade do pensamento. Ataque, inclusive, que dizem que nem na ditadura foi tão cruel, esse ataque ao pensar e ao pensamento e à arte, principalmente. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse momento que a gente vive e essas perseguições que acontecem, principalmente em relação ao pensamento. Eu acho que... Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Paulo. E, enfim, assim, estando no epicentro, mais ou menos, no cerne da discussão a respeito das humanidades, né? A respeito das artes, a respeito do pensamento político da Universidade de São Paulo, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, o que a gente sente lá, na verdade, é justamente um completo despreparo de quem nos ataca. Sim. Então essa é uma primeira ideia. Um despreparo que a gente fica em dúvida se ele é um despreparo programático ou se é um despreparo concreto, real. Sim. Né? Ou seja, se ele for um despreparo programático, isso é assustador, porque é de um maquiavelismo tremendo, porque ele tenta ferir na base, né? No cerne da discussão das humanidades, no cerne da discussão da filosofia, no cerne da discussão, enfim, do pensamento, aquilo que a gente tem de melhor. E ele fere de uma forma muito curiosa, que é ferindo moralmente, ao denunciar que a universidade é um antro de balbúrdia, né? Onde as pessoas vivem todos os dias nus, né? Em que os professores distribuem mamadeiras como ele for, e que a gente não tem a menor qualificação para discutir a educação, discutir o país, discutir questões que são sérias. Sim. Então, isso se ele for maquiavélico, sim, talvez. Sim. Ou, se ele for apenas despreparado, então, o que faz uma pessoa dessa ocupando o cargo que ocupa? Essa é a nossa grande questão e eu acho que essa é uma discussão que a gente vai ter que amadurecer. Sim. Muitos dos analistas, das pessoas que a gente recebe aqui no estúdio, falam sobre um profissionalismo do governo, que realmente existe um objetivo e essa destruição ela é profissional, ela não é meramente... Ao acaso. Ao acaso, Celso, como você vê isso? Bom, eu faço uma analogia ao futebol. Eu torço para um determinado time e eu espero que o técnico do time, mesmo que eu não tenha escolhido e não seja da minha preferência, possa ter um grande desempenho. E torço por ele, sim, porque torcer por ele significa torcer pelo meu time, que é a educação no meu país. Agora, lamentavelmente, esta posição não impede que eu veja desvios e que eu vá me sentindo cada vez mais decepcionado, me perguntando se realmente vale a pena continuar torcendo pelo meu país quando o técnico, quando aquele que dirige, que tem a função mais significativa, realmente vive controvérsias e vive nos deixando a cada dia incertos sobre aquilo que vai ocorrer. Claro. Portanto, eu reitero esta posição. Eu não escolhi este presidente, mas a partir do momento que ele foi escolhido, ele passou a ser aquele que dirige o meu time e eu torço pelo meu time. Mas eu vejo que é cada vez mais urgente que, naturalmente, esse time tenha outros caminhos que são aqueles que vão de encontro a que, como educador, eu espero alcançar. Sim. É engraçado que, logo que ele foi eleito, muitos diziam, não, você precisa torcer a favor do país. É isso que você disse, não dá para torcer contra. Só que quando você vê um governo que ataca a educação, você torcer a favor é torcer contra a educação. Sem dúvida. Não dá, né? O que é mais sério, na minha opinião, é que, na verdade, então, ao mesmo tempo em que ele faz um ataque moral contra a educação, contra as grandes universidades brasileiras, que a gente deve todo o respeito. Eu sei o quanto eu lutei para estar dentro dessa universidade, não só como aluno, mas também como professor e agora como dirigente. Como as pessoas, ou esse governo, ele trata
esse capital, que é um capital importante dentro da nossa sociedade, de uma forma absolutamente desprezível, né? O importante é que esse último ataque à universidade, com a redução, com o corte nas federais, daquilo que eles chamam de verbas discricionárias, que afinal são só água, luz, telefone, serviço terceirizado, ou seja, se você tira tudo isso e mantém o salário, o que você mantém dentro da universidade? Sim. Quem conseguirá sobreviver dentro de uma universidade que não tem como se manter o aparelho? Sim. Né? Então esse é um ataque grave. Mais do que isso, não satisfeito, com universidades em que ele não tem acesso, ele mina a pós-graduação. Né? Ou seja, a Universidade de São Paulo perdeu pouco, 329, 350 bolsas entre mestrado e doutorado, o que é pouco, dentre as 7.000 que nós temos da CAPES. É pouco. Mas imagine isso multiplicado por todas as universidades federais, que além das verbas discricionárias, também sofreu ataque na pós-graduação. Claro. Ou seja, é um massacre, é terra arrasada. Né? É isso que me deixa mais chocado. E é isso, por sua vez, isso é talvez até dialético, né? E é isso que fez as pessoas irem à rua no dia 15. Claro. Ou seja, elas têm a plena consciência de que ele não está atacando a universidade pública apenas, ele está atacando o povo brasileiro. Claro. Agora, Paulo, eu queria saber de você, um jornalista que acompanha manifestações há bastante tempo, manifestações que mudaram os rumos do país nesses últimos anos. Eu queria saber o que você achou dessa manifestação que aconteceu na semana passada e se foi dada a devida importância pelos veículos da grande mídia. Eu não sei, do ponto de vista desses veículos, Sim. se a importância que eles deram foi maior ou menor do que eles pretendiam dar. Né? Como você disse, a minha experiência em acompanhar manifestações, ela vem dos anos 80. Então a gente acompanhou as manifestações, sou de uma geração que acompanhou as manifestações mais importantes que levaram à democratização e à Constituinte de 88 e acompanhamos desde essa época o Brasil num estado lento, porém contínuo de amadurecimento democrático e civilizatório. É o que vinha acontecendo. Né? Teve uma fase até o início do século passado, né? Quando chegou ao poder o governo Lula, depois seguido da presidenta Dilma, em que esse estágio de amadurecimento democrático teve uma acelerada. A acelerada se deu em que sentido? Na inclusão de pessoas. Inclusão de pessoas no mercado de consumo, no mercado de trabalho e no sistema educacional público, né? Tanto no ensino fundamental, graças a uma das exigências do Bolsa Família, que é a matrícula das crianças, que recebem o benefício, né? Quanto em nível superior, né? E muito também no ensino técnico, com a criação dos institutos federais. Enfim, teve um salto muito grande de inclusão de pessoas no sistema educacional e um salto muito grande na interiorização. Né? As pessoas passaram a se especializar e atuar nas suas regiões de origem. Então, tudo isso criou, ainda que as eleições de 2015 tivesse aqui, 2014 teve aquele aperto, né, que quase com uma derrota da ex-presidenta Dilma, e ainda que tenha havido um impeachment não com um grau de resistência o suficiente em 2016, muita gente achou que os governos de esquerda não souberam criar informação suficiente na população para que ela defendesse suas conquistas sociais. Né? Que ela estimulou muito o consumismo, o acesso aos meios de consumo, mas não criou valores, né? Democráticos. As pessoas não conseguiram associar as conquistas sociais que estavam tendo à democracia, Sim. ao direito delas de participar mais e de conquistar mais. Enfim, eu dei essa volta toda para dizer o quê? Agora elas estão sentindo. Sim. Se elas não conseguiram perceber o que elas estavam ganhando
enquanto estavam num estágio lento de distribuição de renda, de democratização, as pessoas agora estão começando a perceber o que elas têm a perder. Não só em termos de participação democrática na sociedade, nas decisões do país, como em termos de conquistas sociais mesmo. Estão perdendo os empregos que estão sendo criados são de qualidade muito inferior, são precários, com salários inferiores, portanto, não vai dar para sustentar a previdência social, mesmo criando novos empregos, porque esses empregos são mal pagos, né? E, portanto, é preciso fazer a reforma da previdência social para dar sustentação a essa ideologia, né? Então, o Michel Temer, com o golpe de 2016, ele conseguiu fazer uma parte do serviço, que o início do desmonte do Pacto Constitucional de 88. Conseguiu fazer uma parte desse serviço e o grupo de bolsonaristas que tomou o poder através da eleição, que eu até hoje considero fraudulenta, de 2018, e depois eu explico por quê, está acentuando esses ataques. Então, ao acentuar esses ataques, eles tiveram a infelicidade de mexer com a dignidade da população, ao chamar estudantes, alunos, professores, pais de alunos, manifestantes que se uniram em torno de uma causa, de idiotas. Sim. Então, se em 2013 as manifestações cresceram a partir da agressão física, aquela juventude que começou a ir às ruas e ocupar as ruas até que o movimento fosse apropriado pelos meios de comunicação e pela direita, agora eles mexeram com a dignidade das pessoas. Estão mexendo com o direito e também mexendo com o brio das pessoas. Então, eu tenho tudo para acreditar que essas manifestações, elas agregaram forças diferentes da sociedade. Não é só o movimento social organizado, não é só o movimento estudantil, não é só o movimento dos docentes, do pessoal engajado na área da educação, e eu falo só por força de expressão, porque não é pouca coisa isso. Mas agregou a população, sim, agregou a opinião pública. Então eu vejo essas manifestações com muita força, então a imprensa comercial tradicional não tem como não cobrir, porque ela põe em xeque o seu maior patrimônio, o seu negócio, o seu modelo de negócio, que é o jornalismo. Claro. Se ela não cobrir, se ela não tiver um mínimo de competência para fazer com que as pessoas acreditem naquilo que ela está vendo, porque é fato o que está acontecendo, então ela vai ficar para trás, sim, vai perder mais público do que já tem perdido nos últimos anos. Paulo quer fazer uma observação? Só uma pequena observação. Claro. Isso me lembra muito nos comícios das diretas, quando houve o primeiro comício na Praça da Sé, aqui em São Paulo. O que houve é que a grande imprensa ela não se colocou. Sim. Né? Já no segundo comício, que foi o do Vale do Anhangabaú, em que a Globo colocou toda a sua estrutura a serviço daquela manifestação, que foi talvez a maior que eu tenha visto na minha vida, né? Pessoalmente, a gente viu qual foi a reação das pessoas no Vale do Anhangabaú contra a Rede Globo. O povo não é bobo. O povo não é bobo. Sim. Fora a Rede Globo. A gente comentou na sexta-feira aqui que a mudança talvez vai partir desse Partido da Educação que se formou agora, que fez com que os cientistas, os pesquisadores saíssem dos laboratórios para defender uma pauta em comum. Celso, quero a sua opinião sobre isso. O que me entristece bastante é que quando a gente se vale do termômetro que avalia a condição da educação brasileira em relação aos demais países, e por mais imperfeita que seja, mas o PISA é uma forma de medir esse termômetro, nós estamos anos-luz distante daqueles países que apresentam uma verdadeira educação. Nós ainda somos centros de instrução. O professor brasileiro pensa ainda, e a culpa não é dele, é evidente que a aula é um discurso. E enquanto que outros países vão desenvolvendo o trabalho com valores, trabalho com o pensamento, trabalho com a consciência, trabalho com a inteligência, sem deixar de agregar também informações. Sim. E com tudo isso, nós gastamos um tempo enorme em divagações, quando aquilo que é essencial vai nos tornando não apenas um dos últimos países colocados no exame do PISA, mas seguramente a disputa talvez pelo último lugar. Sim. Então é aterrorizante.
que você acha dessa perseguição maluca que existe em relação à ideologia de gênero, ao marxismo cultural e ao próprio Paulo Freire, reconhecido internacionalmente como um grande educador, e aqui no Brasil existe essa discussão posta hoje? É um absurdo, porque, veja, apenas para ilustrar com um determinado paradigma, Paulo Freire se questionava se Ivo viu a uva. É uma forma de alfabetizar no Nordeste, onde praticamente ninguém chama Ivo e onde poucos lugares conhecem a uva. E mostrava que realmente a educação tinha que ter os pés na terra. E, no entanto, hoje isso passa a ser quase que um símbolo de uma determinada ideologia que se procura voltar. Então, o que me desespera como educador é ver uma enorme perda de tempo, um enorme desvio de caminhos, quando há tanta coisa a se fazer e não é complicado fazer. Não é difícil fazer no Brasil uma educação, se não igual, pelo menos pouco parecida com aquela que se faz na Finlândia, na Noruega, na Dinamarca, no Japão, na Coreia do Sul. Não, nada daquilo que eles fazem é impossível de se fazer aqui. Mas se perde tempo com ideologias, com discussão, com bobagens que realmente só nos levam a pensar que estamos caminhando para trás. Nem precisava ir tão longe, né, professor? Porque se a gente alcançasse o nível do Uruguai, da Argentina, do Chile, já seria um avanço. Claro, que da América Latina, pois é. Aqui do lado é algo assim incomparável. Eu, às vezes, reluto muito em relatar, até por uma questão de pudor, as características da educação brasileira, quando convidado a falar sobre educação em alguns países que não o meu. Sim. Agora, em vez de perseguir a educação dos países vizinhos, a gente vai lá e persegue a reforma da Previdência, que já deixou resultados negativos lá, né? Ou seja, gera até morte, né? Pois as pessoas se suicidam. Ah, gente. Paulo, existe um ataque em relação à educação de humanas, de que ela não gera resultados, que ela não traz benefícios para a sociedade. Eu queria que você explicasse didaticamente de que forma que o ensino e o aprendizado de humanas podem influenciar no desenvolvimento econômico e social. Agora, eu quero dizer assim, que a gente parte de uma premissa absolutamente equivocada, que é a premissa colocada por aquele famigerado tweet do presidente, quando disse que devemos repensar aquilo que nós gastamos com filosofia e sociologia, entre parênteses, humanas, né? Essa ideia que o presidente tem a respeito das humanidades, ela parte de um princípio absolutamente equivocado, porque ele não entende que em qualquer lugar do mundo, e aí acho que o professor Celso tem muito mais a dizer do que eu, é impossível apartar-se qualquer tipo de aquisição de conhecimento das humanidades. Recentemente, a diretora da Faculdade de Filosofia, a professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, ela esteve no MIT. O MIT é um centro poderosíssimo de ciência dura, de ciência aplicada. E o que havia num folder do MIT, isso ano passado, portanto não é desatualizado, havia uma coisa escrita, simples assim, onde se faz ciência há humanidades. Então, assim, eu respondo ao presidente, assim, com aquilo que é o paradigma dele. Quer dizer, o paradigma do presidente é imaginar que todo norte-americano é o Donald Trump. E nós sabemos muito bem que nem todo norte-americano é o Donald Trump. Esse é um grande defeito, né? Mas, enfim, as humanidades, falar que as humanidades são importantes, mas é evidente, como você vai poder conviver em sociedade se você não tiver as dimensões de que essa sociedade partilha como conhecimento, como cultura, enfim. Não há a mínima possibilidade. Caso contrário, viveríamos o quê? Apenas de tecnologia ou de uma ciência dura? Eu acho que isso não faz o menor sentido, né? Claro. Quer dizer, então ela é descabida. Agora, o pior de tudo é que quando o presidente Bolsonaro vai atrás de um ataque direto às ciências humanas, ele aplica um corte horizontal em todos. Então, a gente teve ali um corte na educação em torno de 7 bilhões. Tivemos mais 2 bilhões no Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação e Comunicação agora, não é isso? Agora juntou tudo. Sim, né? Sim. Porque eu também até agora estou para entender o que a comunicação está fazendo ali
Bom, perto enfim, das ciências. Enfim, não importa. O fato é que ali foram mais 2 bilhões. Então, se você pensar que a ciência no Brasil ela é financiada por duas instituições, uma, a CAPES, ligado ao Ministério da Educação, e a outra, o CNPq, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e que esses dois ministérios tiveram 9 bilhões de corte na primeira tacada, isso significa que ele não atinge apenas as humanidades, ele atinge o conhecimento como um todo. Sim. E isso implica a área das ciências da saúde e as ciências exatas. Ou seja, vacinas, doenças importantes, enfim, alta tecnologia que está sendo desenvolvida, projetos de pesquisa que estão sendo deixados para trás, justamente por uma abstração que é justamente ir contra o conhecimento, a educação como um todo. Sim. E isso é uma tristeza. Sim. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /RedeTVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.